tem um tabuleiro quadrado, que ele tem 64 quadradinhos, ou casas, como alguns chamam. São 8 colunas e 8 linhas, certo? 8 vezes 8, 64. Bom, acontece que o criador do jogo de xadrez fez um pedido de recompensa para o rei seguinte. Ele pediu assim: rei, eu quero que você pegue um tabuleiro de xadrez e coloque 1 grão de trigo na primeira casinha, no primeiro quadrado, 2 grãos de trigo no segundo, 4 grãos de trigo no terceiro, 8 grãos no quarto e assim por diante. Agora, você reparou nos números? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Isso é uma PG. É uma PG de razão 2. Quando ele pediu isso para o rei caiu na risada. Sabe por quê? Porque o rei pensou, caramba, o cara podia pedir dinheiro, podia pedir o que quisesse, terras, posses, e não pediu. Pediu uma coisa tão singela. O que o rei não sabia é que o criador do jogo de xadrez, além de tudo, era um excelente matemático e um ótimo piadista. Porque você faz ideia de quantos grãos de trigo dá isso no final? Lá na última casa? Eu te digo. Você usa a fórmula que eu citei. Tá? Qualquer uma das duas. Você vai achar uma quantidade de grãos de trigo que é assim. É um número 2 elevado a 64 menos 1. Gente, esse número é um número enorme. Sabe quanto é que isso dá de trigo? Isso dá uma quantidade de trigo que você consegue com ela cobrir o planeta Terra inteiro, a superfície inteira do planeta, com 2 a 3 centímetros de trigo. Você não esperava essa, né? Se você construísse um celeiro para armazenar esse trigo, sabe qual seria o tamanho do celeiro? Ele teria que ter 4 metros de largura, por 10 de altura, por sabe qual comprimento? O dobro da distância da Terra ao Sol. Surpreso? Sabe por que você está surpreso? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com números muito grandes, como 2 elevado a 64, a gente perde a noção do que isso significa. E outra coisa, alguns dizem que isso é uma história, outros dizem que é uma lenda. Eu já vi essa história ou história com grãos de milho, outros com grãos de trigo, enfim. Então, o importante é para você ter uma ideia de noção de montante e também de progressão geométrica. Certo? Essa é uma progressão geométrica finita. Por quê? Porque você sabe que o tabuleiro tem 64 casas, então ela tem um fim. Agora você imagine uma outra situação onde você tem uma PG, onde os números vão diminuindo e se aproximando de zero. Quer ver? Pensa assim. Pensa na seguinte PG. 16, 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Você reparou que os números estão diminuindo? Estão diminuindo, né? Imagine que eles estão diminuindo e que o último número lá seria zero. Se você pegar a fórmula da PG finita, as fórmulas que eu te mostrei mesmo, certo? E no lugar do AN você colocar zero, você vai chegar na fórmula da soma de uma PG infinita. Mas, professor, como é que eu posso somar alguma coisa que não tem fim? É que, na verdade, você está imaginando que lá no fim tem um zero. Alguns chamam de limite da soma. Tá? Ou soma de uma PG infinita ou limite da soma. Um problema que caiu no vestibular do Rio de Janeiro dizia assim, que numa das salas de aula de uma determinada universidade do Rio de Janeiro, tinha uma goteira. Estava chovendo muito, tinha uma goteira. E foi assim, caiu um pingo na sala de aula. 30 segundos depois, caiu outro pingo. 15 segundos depois, caiu outro. 7 segundos e meio depois, caiu outro. Você reparou os tempos? 30, 15, 7,5. Você reparou que é uma PG que está diminuindo e é uma PG que vai continuar. Sabe por que vai continuar? Porque ele quer saber quanto tempo depois de ter caído o primeiro pingo, esses pingos todos vão formar um filete de água. Esse é um exemplo de uma soma infinita. Essa você não esperava, né? Você quer ver como é que é a fórmula da soma infinita? Ela é muito mais simples que as da finita. Olha só. A fórmula da soma de uma PG infinita, basta você dividir o A1. Então, A1 dividido por 1 menos a razão. No caso desse problema que eu citei, que caiu no Rio de Janeiro, o A1 seria 30, tá? E 1 menos a razão. A razão seria quanto? Meio. Por quê? 30, 15, 7,5, certo? Isso se a gente começar do 30, né? Se a gente começasse, por exemplo, dos 60 segundos, 60, 30, aí o A1 seria 60. Mas esse é um típico exemplo de uma soma de PG infinita, certo? Não esqueça que pode ser chamada de limite da soma também, ok?
Mas eu não posso deixar aqui de fazer uma provocação aos meus colegas. Eu falei de progressão aritmética e de progressão geométrica, certo? Mas são progressões famosas, mas não únicas. Existem outras sucessões que não seguem esses padrões de PA e PG. Eu vou te falar uma sequência, eu quero que você pense nesses números assim, ó. Vai lá. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo? Como é que é? 2, 10, 12. 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo? Estou te sacaneando, sabe por quê? O próximo é 200. 200, Domingos. Da onde isso? É porque todos os números começam com a letra D. Gente, isso é uma piada. Isso não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Apenas é uma mostra de que você pode montar uma sequência que sigam outros parâmetros. No caso dessa, não é um parâmetro numérico, né? Como eu disse, é uma piadinha. Mas é uma sequência também. Certo? Finalizamos assim a nossa aula de progressões e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.